Boa noite. Bem-vindos. No topo da atualidade temos hoje uma iniciativa solidária, gestos que fazem a diferença no meio social. Aconteceu com as vítimas da chuva na província do Bengo. As famílias foram contempladas com bens de primeira necessidade por meio de uma iniciativa privada. Várias casas e plantações ficaram destruídas pela força das águas nos municípios do Dande e Cachito, na província do Bengo. Alguns bairros, como Quitonhe e Cabocha, ficaram submersos e muitas foram as pessoas que tiveram de abandonar as casas. Já no Quitonhe, muitas pessoas abandonaram as suas casas por causa dos lençóis de água e está a crescer água por dentro. Porque não temos as valas de drenagem, ou tem que construir mesmo vala de drenagem, porque está mesmo mal nos bairros, não tem passagem de água, está mal mesmo. Nesta altura, segundo o governo provincial do Bengo, mais de 11 mil famílias estão desalojadas e já se trabalha para se encontrar soluções emergenciais para o reassentamento da população sinistrada. Estamos com mais de 2.000 famílias desalojadas, que vão no universo já de acima de 11 a 12 mil pessoas que estão nestas condições. O que nós, a administração, temos feito por orientação do governo provincial é encontrar os espaços de emergência para recebermos essas famílias. E então criamos vários postos onde recebemos e a posterior colocarmos nos campos em que estamos a abrir. O administrador municipal do Dande, Domingos Lourenço, fez saber ainda que decorre a nível central um programa de requalificação da cidade de Cachito para se evitar situações desastrosas decorrentes das chuvas e a abertura das comportas da barragem das Mabubas. Há um programa de requalificação da cidade de Cachito e essa requalificação só foi feita a primeira fase. Ainda restam-nos 2 fases. Quer dizer que se fizermos as 2 fases em falta, acreditamos que vamos evitar esses problemas, que é esse o esforço que a senhora governadora já fez-se o levantamento e entregou-se tudo nível de cima. Acreditamos que com a segunda via podemos sair dessa situação. Com o realojamento provisório e as fontes de renda das vítimas prejudicadas, a atenção agora volta-se para a alimentação dessas famílias. É assim que a empresa de imobiliária e serviços Rosário TM juntou-se à corrente de apoio às centenas de famílias que viviam em áreas ribeirinhas e os seus campos ficaram inundados. Trouxemos colchões, trouxemos chapas, trouxemos também ripas, trouxemos cestas básicas. Então são essas coisas que, no entanto, nós trouxemos para o povo do Bengo, particularmente para o povo do Dande. Essa é uma atividade que, no entanto, vai dar sequência, porque nós não paramos por aqui. Nós amamos o Bengo, amamos o povo do Dande, portanto, nós estamos aqui para abraçar o povo do Dande pela situação que, no entanto, está a passar. Eu agradeço muito, porque não é fácil. Tenho que agradecer a Deus, porque isso não é fácil onde saiu. Então eu agradeço o nosso governador aqui no Bengo e o nosso empresário de Luanda, eu agradeço muito. Perdemos comida nas lavras, perdemos muitas lavras que perdemos colchões, arcas, geleiras, televisor nas casas. E até agora não temos para onde nós se pôr. É assim que pedimos que o Estado nos olhe. Agradecemos. Além do impacto nas famílias que beneficiaram de colchões, bens alimentares e outros materiais, infraestruturas públicas como pontes, escolas e até mesmo o estabelecimento prisional de Cabocha encontram-se em perigo. Notícias no Girassol Jornal, edição de terça-feira. Outros destaques: magistrados do Ministério Público, novos desenvolvimentos sobre a paralisação dos serviços, que segundo o sindicato segue até o dia 8. Desmaios no AMBO, atualizações sobre o caso que envolve 60 alunas de uma escola do primeiro ciclo na província. Mochico, moradores em aflição, progressão de ravina no bairro Capango ameaça destruir casas e até escolas. Venda nas ruas de Luanda, resultados das medidas de reordenamento e a falta de colaboração da população em alguns pontos. Desemprego, dados que colocam Angola na lista de países que precisam de agir com rigor e celeridade na implementação de políticas de combate. Lei Geral do Trabalho, debates sobre as vantagens do diploma legal que entra em vigor este mês. Cooperação Angola e Namíbia terminou a visita de 2 dias do presidente Nangola Mbumba ao nosso país.
si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Continuam com serviços paralisados os magistrados do Ministério Público. É uma medida de reivindicação que, segundo o sindicato, deve estender-se até o dia 8 deste mês, numa primeira fase, e evoluir para greve geral, no caso de falta de resposta da parte das autoridades. As províncias de Luanda, Benguela, Huambo e Huila são as que, desde a última sexta-feira, dia 1 de março, aderiram em cerca de 92% à paralisação dos serviços por parte dos procuradores. Em consequência da medida adotada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, ficam sem ser realizados interrogatórios e julgamentos até ao dia 8 deste mês. Em entrevista à Rede Girassol, o presidente do sindicato, Adelino Fansone, disse que em todo o país são muitos os magistrados que enfrentam dificuldades de transportes, sendo mesmo obrigados a recorrer às chamadas cupapatas para a sua locomoção. Olha, os magistrados não estão a ouvir interrogatório, os magistrados junto dos órgãos de polícia criminal não devem ouvir interrogatório preliminar, não devem remeter os processos ao juiz de garantias. Os magistrados junto dos tribunais não devem entrar em sessões de julgamento, não devem efetivamente acusar, bem como não podem realizar o atendimento ao público. Há uma decisão da distribuição de viaturas. Nós temos estado a solicitar os órgãos para esclarecerem até que ponto anda esse processo. O Executivo nos informou que o processo já está resolvido. Entretanto, a PGR não nos diz nada. Ainda continuamos a verificar o número elevado de magistrados a percorrerem distâncias e distâncias com táxis de cupapatas, e o status quo não muda. Por isso, nós saímos para reivindicar, nos termos só da paralisação de alguns serviços, e a greve poderá determinar então a paralisação do total de serviços. Os magistrados clamam por melhores condições de trabalho, revisão do estatuto remuneratório, direito a passaporte diplomático e a atribuição de viaturas, exigências que, segundo o sindicato, vêm de há vários anos. Quanto ao estatuto remuneratório, o líder sindicalista garante que o documento foi entregue à direção da PGR em junho do ano passado. A PGR recebeu, a proposta do Estatuto Remuneratório elaborado conjuntamente entre a Associação dos Juízes de Angola e o Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público, deu entrada à direção da Procuradoria-Geral em junho de 2024. De facto, sim, em junho de 2023. De facto, sim, houve um prazo de 15 dias que nos foi cedido, e nós dissemos que em 15 dias era impossível elaborar um estatuto remuneratório, ainda mais que um estatuto, uma proposta, ainda mais que era uma proposta que fosse abrangente no sentido de abarcar as sensibilidades de todos os magistrados a nível do país. Nós precisávamos fazer uma busca, uma escutação, precisávamos recolher a vontade dos magistrados para depois elaborarmos um documento. Não se faz isso em 15 dias, nem em 30 dias. Mas nós apresentamos o documento em 45 dias. Nós temos efetivamente comprovar isso. E nesta terça-feira, a Vice-Procuradora-Geral da República foi até ao Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda para auscultar as preocupações dos magistrados destacados no Serviço de Investigação Criminal. Inocência Pinto admitiu que as reivindicações dos magistrados são legítimas, mas negou que pelo país a maioria dos magistrados optou por aderir à paralisação. Os senhores jornalistas puderam verificar que os magistrados aqui do SIC estão todos a trabalhar. Isso só demonstra que o nível da adesão foi fraco ou é fraco. Temos notícia de que, relativamente à província de Luanda, a adesão é quase nula.
Temos informações de que, quanto às outras províncias, 1 ou 2 é que aderiram a esta paralisação. Nunca faltou diálogo, nunca deixou de haver diálogo entre a direção da Procuradoria-Geral da República e o sindicato. A Procuradoria-Geral da República considera a paralisação das atividades laborais e profissionais dos magistrados do Ministério Público ilegal e com consequências individuais. Por outro lado, acrescenta que o facto de o sindicalismo da magistratura do Ministério Público ser especial, a lei proíbe que haja ou que se faça greve, sublinhando que os magistrados têm direitos, mas também deveres e responsabilidades a cumprir. E olhamos a seguir para os resultados apresentados hoje aqui em Luanda pelo Serviço de Investigação Criminal, onde o destaque recai para detenções por crimes de abuso sexual. Entre as vítimas estão menores de 3, 8 e 9 anos de idade. O primeiro caso é da menor de 9 anos de idade, que foi abusada sexualmente por um adolescente de 16 anos, ocorrido no passado dia 26 de fevereiro deste ano, por volta das 15 horas, no interior de uma residência localizada no bairro Boa Esperança, distrito urbano do Quicolo. Tem um pedido da minha irmã e a mãe deste menino é que está a ensaiar a minha filha. Neste dia a menina foi na casa da senhora para poder ir no ensaio. Acalha-se que a mãe não estava a vender e o menino entendeu que tinha que fechar a minha filha dentro da casa da mãe e amarrar ela e violar a miúda. E esse já é hábito dele, não é o primeiro caso. Aí no bairro ele já fez isso com outras crianças também. Pela mesma prática foi detido no bairro Manhombe, distrito urbano de Cacoaco, um jovem de 17 anos de idade por abusar recorrentemente de 2 menores de 3 e de 8 anos de idade. O menino disse: mamãe, como você costuma viajar, nos deixa aqui em casa só nós 2, levas a neném. Aqui o mano costuma vir tirar a menina na cama e leva, ele faz, mamãe, todos os dias mesmo ele costuma a fazer isso na mãe velha. Eu até comecei a chorar, comecei a falar: você mesmo mais velha, estou vindo da província, não me falas nada. Está a me guardar esse tipo de coisa, porque olha só, até eu chegar mais o filho, chegar na tua irmã menor. Isso assim tá bom? Disse: não, mamãe, se eu não falei é porque é medo, porque fui ameaçada. Nós estamos com problemas muito sérios a nível das famílias, porque são casos que nós vivenciamos todos os dias. Então aqui este grande apelo às famílias angolanas que devem trabalhar cada vez mais, sensibilizando os seus filhos, informando que cuidados a ter com os sinais do agressor, porque quem agride dentro de casa e fora dela tem sempre sinais. Diante destas situações, o porta-voz do SIC Luanda apela aos pais e encarregados de educação a redobrarem a atenção de formas a protegerem as crianças de predadores sexuais, principalmente pessoas chegadas à família. O SIC, mais uma vez, alerta e atento a estes crimes, alerta a todos os papás e mamás a redobrarem os cuidados com os nossos filhos, porque quem faz mal não é a pessoa distante, é o familiar, é o vizinho. E é preciso termos em conta de que nunca devemos deixar uma criança. Quando eu falo uma criança, retrato-me a uma menina ou de sexo feminino, deixar ficar em posse da guarda de um jovem ou de um adulto. Corre-se riscos daquela potência que os adultos têm, tornar-se um perigo para as nossas crianças, porque os predadores são mesmo os que convivem connosco e todo cuidado é pouco. E agora o caso dos efetivos da Polícia Nacional envolvidos em atos criminosos. Detalhes de uma detenção que aconteceu na província da Huila. Tem a ver com 3 integrantes da corporação que são acusados de crime de burla e defraudação. 4 oficiais do Departamento de Ilícitos Penais do Comando Provincial da Polícia da Huila foram detidos no Lubango acusados de extorsão e burla.
Segundo o chefe do Departamento de Ilícitos Penais, Kassoma Mendes, os detidos chegaram a extorquir 800 mil kwanzas a um cidadão chinês que havia sido vítima de uma burla por ter comprado dólares falsos. Os 4 efetivos estavam envolvidos em uma operação quando receberam a denúncia de que havia um cidadão de nacionalidade chinesa a tentar inserir moedas falsas, no caso dólar, na quantidade aproximada de 40 mil dólares ao mercado. Os efetivos foram exatamente para aquela operação e conseguiram trazer o chinês em posse daqueles dólares. Mas na entrevista preliminar, apurou-se exatamente que o chinês havia sido a vítima do crime. O chinês havia sido a vítima do crime e que o cidadão que comunicou às autoridades era exatamente o cidadão que era o indivíduo envolvido na prática ou na inserção da moeda estrangeira ao mercado. E depois daquela situação, já no interior do nosso departamento, ainda assim esses efetivos, mesmo sabendo da situação do chinês que tinha sido vítima, ainda exigiram para liberar o chinês um valor aproximado de 800 mil kwanzas. Aos oficiais da polícia detidos, para além do processo crime, foi instaurado um processo administrativo interno que pode levar à demissão. Desde o momento em que eles foram convocados para o SIC mediante o mandado de detenção, o departamento, desde o primeiro momento, os suspendeu das suas atividades de investigadores e remeteu a informação junto ao Comando Provincial da Huila, que está a elaborar o competente processo disciplinar. E o processo disciplinar pode ter várias consequências, dentre as mais gravosas, que pode ser a demissão dos efetivos da corporação ou até a despromoção. No Ambo, as autoridades confirmam que estão fora de perigo as 60 alunas que desmaiaram nesta segunda-feira por terem alegadamente inalado uma substância tóxica. O produto não identificado até o momento continua a ser investigado pelas autoridades na província, que também já lida com os primeiros casos de conjuntivite hemorrágica. As últimas 18 pacientes que ficaram internadas das 60 que deram entrada ontem no Hospital Geral do Ambo tiveram alta no mesmo dia. Todas tiveram alta, felizmente tiveram evolução clínica favorável. O quadro clínico inicial foi estável, apesar do susto que elas tiveram. E, como dizíamos na nossa primeira intervenção, todas as pacientes apresentavam-se com dificuldade respiratória e falta de ar. Uma ou outra é que apareceu com algum grau de agitação psicomotora, mas felizmente todas evoluíram bem e foram tidas de alta até ontem por volta das 19 horas. Neste momento, as causas continuam a ser desconhecidas e outros trabalhos serão realizados para se apurar as mesmas. Ouvindo as pacientes e fazendo o exame físico, nós não conseguimos ainda apurar nenhuma causa, apesar de que muitas dessas pacientes alegavam que havia sido pulverizada uma substância tóxica e que só havia afetado a elas. E também estamos aqui a pensar na possibilidade de criarmos uma equipa de constatação a nível dessas escolas para apurarmos as causas que realmente deverão estar na base. Avançamos para a província do Mochico, de onde nos chega uma preocupação dos moradores do bairro Capango. A preocupação está relacionada com uma ravina que ameaça destruir casas e até instituições de ensino. A progressão da ravina cita no bairro Capango, cidade de Luena, consta das preocupações dos moradores do referido bairro. Como morador, a nossa preocupação é maior, uma vez que os moradores e o responsável do bairro já recorreram à administração municipal daqui do Mochico
chegaram até lá, deram um recado sobre a ravina, mas até aqui ainda nunca sentimos o afeto positivo da administração em geral. Nesta época chuvosa, a evolução da ravina dificulta a circulação de pessoas e bens. Bem, as dificuldades são vastas, uma vez com que essa é a rua que dá acesso às escolas, essas 3 escolas que fazem cá presente, dificulta muito, quanto mais a época chuvosa, que essa ravina enche de água, que dificulta a transição dos motociclistas, os alunos e diversas outras coisas que essa rua poderia ter nos proporcionado. Passamos mal, tempo chuvoso, passamos mesmo mal. Quando chove, essa água que sai lá em cima, no 5, a água descai, chega até na porta das nossas casas e não conseguimos de sair fora. O crescimento desta ravina põe em risco o colégio número 97, que está aproximadamente a 30 metros. Os estudantes e professores temem pelo desabamento do estabelecimento de ensino. Quando a ravina fica grande, a nossa escola pode cair, a escola também pode cair. Pedimos ajuda que possam vir nos ajudar a tirar essa ravina. São tantas dificuldades, não é? Com essa chuva que está totalmente ao nosso redor, e uma vez que é de conhecimento do Executivo que a província do Mochico está levando sempre cargas enormes de chuva, e nós, como direção, não é? Sentimos bastante, e cada vez mais a ravina está a piorar. Então queremos que os homens de direito que unam, não é? Para ver essa situação. Porque não só a instituição que está em causa, mas também a população. Porque muitas das vezes, quando aqui chove, as ruas ficam interceptadas e não conseguimos vir a trabalhar. A situação já dura 1 ano e é do conhecimento das autoridades de direito. Tentamos solicitar a administração municipal do Mochico, mas sem sucesso. Hoje, a nossa equipa voltou às ruas de Luanda para constatar as mudanças no que diz respeito às vendas nas ruas. Os resultados das medidas de reordenamento do comércio já são visíveis em alguns pontos, mas noutros, a falta de colaboração da população continua a não ajudar. Há cada vez mais pessoas a abraçar o setor informal como solução diante da crescente falta de emprego. Os vendedores informais dão à cidade uma imagem diferente. A quantidade de lixo acumulada durante as vendas incomoda as autoridades sanitárias e a população em geral. Nos últimos dias, a zona do Calemba 2 apresenta uma nova imagem quanto à venda ambulante. Alguns munícipes dão nota positiva ao programa de reordenamento do comércio levado a cabo pelo governo da província de Luanda. Na questão da mudança do bairro está boa, porque as senhoras não estavam a respeitar a lei que é para vender dentro da praça, estavam a vender na rua. Isso impedia muitas das vezes os carros e muitos acidentes. Agora as pessoas podem passar à vontade, você passa, já não tem mais aquela desorganização, porque até antes mesmo, quando elas ficavam na rua, tinha aqueles marginais que abriam nas pastas, você não dava conta por causa daquela movimentação. Mas agora que tiraram elas, agora você consegue passar à vontade. As nossas mamás, a zunga, vendiam mesmo até na estrada, às vezes não havia passagem, nem sequer nenhuma motorizada a passar, era muita confusão. A zunga, a zungueira, os passageiros, táxi, moto, cupapata, muita confusão, mas hoje, graças a Deus... É bem verdade que o pessoal na qual vendia aqui facilitava um bocadinho nos prestários, mas sendo um local inapropriado para as vendas, então não temos como não recorrer aos mercados. É de louvar a Deus a iniciativa aqui na qual o governo está a ter, né? No sentido do melhoramento das vias. Visto que o antes e o agora não tem como a gente não aceitar que há melhorias. Alguns comerciantes insistem em ficar nas imediações. As vendedeiras afirmam que nem todas conseguem um lugar nos mercados. Nós mesmos, eu também sou vendedora, ganhamos até na estrada. E é complicado, criava muitos engarrafamentos. Só que agora, neste momento, está bonito, tirar as feiras daqui, tudo bem. Mas agora, resta saber, eles nos deram um sítio assim para nós ficar. Tudo bem que tem a Praça da Pepe e tem a Praça do 11. Mas assim, eles, depois de tirar aqui, eles, quando deram aquela campanha, tirar as feiras daqui, tinham que falar realmente, dar um lugar, né? Não, vão sair daqui, vão nos meter aqui. Eles não fizeram isso, estão sempre a dar corrida, se encontram aqui, é levar o negócio, partir as coisas, está complicado. Muitas mulheres que é pai e mãe, sustentavam a família através das vendas, agora está complicado, não está até como. De manhã que a vida está, as coisas estão difíceis,
não está termo como está duro. O programa de reordenamento do comércio começou no dia 4 de fevereiro de 2023 na zona do Calemba 2, mas só agora a proibição está a ser aplicada. Temos convosco um compromisso e assim com o governo da província, juntos com as comissões de moradores, irmos resolvendo problema a problema. No início deste ano, a porta-voz do reordenamento do comércio, Nádia Neto, disse que existem nos 9 municípios da província de Luanda perto de 200 mercados e mais de 57 mil bancadas. Angola e Namíbia. Passos no reforço da cooperação. Em destaque. Mais à frente, o desafio de combate ao desemprego coloca Angola na lista de países que devem agir com celeridade e rigor na implementação de políticas de combate em função da tendência crescente da taxa. Que atualmente está fixada perto dos 32%. Numa lista de 115 países, Angola aparece apenas atrás do Sudão e da África do Sul. O número de desempregados no país terá crescido para mais de 5 milhões, ao passo que terão sido criados 1.454 empregos formais, de acordo com cálculos feitos com base no relatório do Inquérito ao Emprego em Angola do Instituto Nacional de Estatística, relativo ao quarto trimestre de 2023. Segundo o INE, a taxa de desemprego em Angola cresceu para perto de 32%. Esta taxa coloca Angola no terceiro lugar dos países com a taxa de desemprego mais alta, de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional. Numa lista de 115 nações, o país de todos nós está apenas atrás do Sudão e da África do Sul. Estes dados poderão mudar com a entrada em funcionamento do FUNEA, Fundo Nacional do Emprego, aprovado em sessão ordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros em maio de 2023. O Fundo Nacional do Emprego está dinamizado para o seu arranque ainda no decorrer do mês de março. Nós já anunciamos que preparamos alguns programas que são aceleradores do fomento da empregabilidade. Criamos agora, recentemente, ao nível da equipe econômica, a dinâmica da gestão do fundo, que vai ser por via da Segurança Social. A classe académica está esperançosa quanto à sua implementação, mas chama a atenção ao facto de ser importante que este processo esteja associado à formação e capacitação de jovens angolanos. E esta questão do desemprego cria ou despoleta outros fatores, como a delinquência, como o uso de outras substâncias que não devem ser usadas. E eu olho com um olhar positivo, porque será uma oportunidade para que os jovens possam então demonstrar aquilo que sabem e possam também contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Eu creio que deve primeiro se pensar na materialização da mesma, uma vez que já foi criada, e isso é urgente, é emergente, porque nós todos os dias nos debatemos com jovens como nós, jovens desempregados, jovens atrás do emprego, mas não basta só ir atrás do emprego. Eu acho que uma política como essa traz coisas importantes para os jovens, que é mesmo na capacitação dos próprios jovens. Porque às vezes nós vamos atrás do emprego e não estamos capacitados. A visão do executivo angolano é promover também o empreendedorismo nas comunidades e garantir os recursos financeiros necessários à promoção de iniciativas públicas e privadas. O orçamento para o FUNEA está estimado em mais de 25 mil milhões de kwanzas. Gostaríamos de trabalhar com a dinâmica de, ao nível das administrações municipais, fomentar a empregabilidade com serviços comunitários e pagar as pessoas que estiverem inseridas nessa dinâmica, inscritas nessa dinâmica, ao invés de termos, por exemplo, empresas contratadas para limpar a comunidade, teremos pessoas que vivem na comunidade desempregadas a fazerem esse serviço, a fazerem, por exemplo, o plantio de árvores e arborizar as comunidades e, portanto, pensamos que é isso que o universo de pessoas desempregadas
querem, acima de tudo, terem rendimento para viver com alguma dignidade. E entra em vigor este mês a nova Lei Geral do Trabalho e, enquanto não chega a data, uma peça posta na divulgação do diploma legal. É o que acontece em Cabinda, onde se defende que a nova lei pode melhorar o cenário das relações jurídico-laborais. A sociedade civil e a classe trabalhadora em Cabinda está a analisar as vantagens que a nova Lei Geral do Trabalho apresenta. Questões ligadas aos contratos de trabalho, à indenização do trabalhador, bem como as relações laborais entre o empregado e empregador, mereceram análise por parte dos presentes. Os participantes acreditam que a nova Lei Geral do Trabalho traz consigo novidades que permitem acabar com alguns conflitos observados nos locais de trabalho. A nova Lei Geral do Trabalho não favorece a entidade patronal, nem o trabalhador, mas ela traz diretrizes de que forma que as partes devem chegar a um meio termo de resolução dos seus problemas, dos problemas que existirem no momento que estiverem a labutar. É necessário que todos tenham conhecimento disso. Comparando a antiga lei, eu acho que essa traz muito mais vantagem ao trabalhador. O aspecto que eu notei vantajoso é no que toca à fase experimental, que a antiga lei trazia 1 mês de experiência e a nova lei traz 4 meses. E não só. No que toca àqueles trabalhos sazonais, né, a antiga lei trazia, no entanto, um período mínimo de 3 meses. Já essa nova lei nos traz 6 meses. Há um equilíbrio, mas eu acho que devia se aprofundar mais neste lado que se diz do contrato determinado e contrato indeterminado. Mas, contudo, as empresas e os representantes do gabinete jurídico e os recursos humanos de cada empresa devíamos trabalhar ambas as partes só para evitar conflitos daqui no futuro. A administradora municipal do Belize, Susana Abreu, disse que várias as situações ocorrem na sua localidade em que são chamados a intervir. Agora, com a nova lei do trabalho, a resolução dos conflitos fica facilitada. Os empregadores não percebem e os funcionários também não entendem. Então acabam por criar conflitos desnecessários, porque se houvesse esse entendimento, evitaria-se muitos conflitos. É verdade, nós temos estado a acudir, tantas vezes até de forma amigável, de forma de aconselhar, como é que as pessoas têm que se proceder neste tipo de situações, buscando aquilo que está legislado. O inspetor-geral Estevão Tate assegurou que o processo de esclarecimento sobre a nova Lei Geral do Trabalho vai continuar porque todos os trabalhadores devem ter o domínio dos seus direitos e deveres para saberem como se defender. Há mesmo a necessidade dos trabalhadores, quer os próprios empregadores, terem domínio daquilo que são os meandros da Lei Geral do Trabalho. Porque, em função daquilo que nós temos vivido como realidade laboral, dos nossos direitos e deveres, as partes devem estar precavidos naquilo que é o dia a dia do seu trabalho. Porque eu vou para trabalhar, mas tenho que saber os meus direitos e os meus deveres. Tudo isso é possível se a gente conhecer aquilo que é a Lei Geral do Trabalho. O encontro conta com a presença de várias entidades, com destaque para responsáveis dos recursos humanos e juristas. Regresso da atualidade no Girassol Jornal. Terminou hoje a visita do presidente namibiano ao nosso país. Foram 2 dias de agenda focada no reforço da cooperação bilateral. Antes de deixar Angola, Mbumba visitou a base da Sonils aqui em Luanda. E deixou claro que o seu país quer contar com a experiência de Angola no domínio da exploração petrolífera para lançar os primeiros passos. A agenda do presidente da Namíbia, no seu 2º dia em Angola, foi reservada por uma visita à base da Sonils, subsidiária da Sonangol, onde pode se inteirar das infraestruturas e operações desta empresa do setor petrolífero. A Namíbia pretende aproveitar a experiência de Angola no domínio da exploração petrolífera, por isso, o nosso país vê-se preparado para emprestar o seu conhecimento ao Estado vizinho. Estamos agora prontos, no fundo, para exportar o nosso conhecimento. E a República Irmã da Namíbia, tendo descoberto o petróleo há pouco tempo, apresenta uma grande oportunidade de mercado, não só para a Sonangol, a Sonils, mas para todas as empresas nacionais. A Namíbia está ainda numa fase de exploração, mas quando chegar à fase de desenvolvimento e produção, vai precisar de instalações
do tipo da Sonils para dar suporte logístico a toda a atividade petrolífera. E este suporte aos namibianos está praticamente garantido da parte de Angola. É aqui onde entra a Sonils para cuidar da logística face aos seus 20 anos de experiência no setor. Como sabem, a Namíbia está numa posição atual de emergente em relação às novas descobertas de petróleo e a Sonils, devido àquela experiência e o expertise que tem durante esses longos 28 anos de suporte à atividade logística no país, está a ser vista não só pelos namibianos, mas outros players a nível da África e do mundo como um exemplo a ser seguido. Então, os namibianos, de alguma forma, têm vindo aqui para buscar conhecimento, know-how, de forma geral, para aquilo que vai ser a atividade que vão começar a implementar lá. Se a atividade petrolífera está prestes a ser implementada na Namíbia, o seu presidente não quer que seja feita de qualquer forma. Por isso, acha importante apostar primeiro no capital humano. Parece que está a acontecer uma típica produção de concreto aqui na Sonils. Mas o que está a ocorrer não é apenas para beneficiar a população de Luanda, mas para beneficiar toda Angola. A razão pela qual estamos aqui hoje é para começar a desenvolver a nossa própria indústria petrolífera namibiana. À medida que avançamos neste processo, eventualmente teremos que recuar, mas também precisaremos enviar pessoas para aprender como as coisas são feitas corretamente. Vocês podem ver as operações, podem ver todas as pessoas a trabalhar, o tempo pode estar a acabar, mas é assim que as coisas são feitas. A visita oficial do presidente namibiano reforça os laços históricos e diplomáticos entre Namíbia e Angola, sinalizando um compromisso mútuo com o fortalecimento da cooperação e desenvolvimento regional. E na Assembleia Nacional estiveram hoje em análise propostas associadas ao ramo da exploração petrolífera. Como são os casos do relatório, o parecer conjunto da proposta sobre regime IVA aplicável às sociedades investidoras e sobre incentivos fiscais aplicáveis à concessão dos blocos 49 e 50. As comissões especializadas da Assembleia Nacional aprovaram esta terça-feira em Luanda os relatórios parecer conjuntos de pedidos de autorização legislativa do Presidente da República no domínio do petróleo e gás. Trata-se do regime de imposto sobre valor acrescentado aplicável às sociedades investidoras petrolíferas da área de concessão do novo consórcio de gás NCG e sobre os incentivos fiscais aplicáveis às áreas de concessão dos blocos 49 e 50 localizados em águas ultraprofundas da Bacia do Baixo Congo. A aprovação de um quadro fiscal diferenciado mostra-se fundamental, na medida em que a implementação do projeto NCG, baseada num contrato de serviço com risco, tem um custo elevado, que depende da existência de um quadro jurídico e fiscal específico que confira segurança jurídica e estabilidade econômica necessárias ao projeto. A aprovação deste novo quadro jurídico vai permitir ao Estado arrecadar receitas a partir de pagamento de impostos diretos aplicáveis a todos os intervenientes da cadeia de projeto NCG e Angola LNG, a promoção do desenvolvimento das reservas de gás não associado do país. Estima-se que, com a aprovação do novo quadro jurídico, o investimento produza mais benefícios, tais como a arrecadação de mais receitas para o Estado, a promoção do desenvolvimento das reservas de gás, a criação de um mercado doméstico de gás natural. Já os blocos 49 e 50, tratando-se da exploração em águas ultraprofundas da Bacia do Baixo Congo, afiguram-se desafiantes. Daí o relatório ressaltar a necessidade de tecnologia de ponta e perfuração. Para assegurar a rentabilidade do projeto, à luz das condições técnicas e econômicas da exploração da área de concessão dos blocos 49 e 50, respectivamente, é premente prever um quadro fiscal mais favorável, designadamente a concessão de incentivos fiscais que assegurem a realização das operações petrolíferas com vista à otimização da produção e a cautelar a rentabilidade e sustentabilidade das operações.
Nesta discussão, os deputados valorizaram a aprovação dos pedidos de autorização legislativa pelas comissões da Assembleia Nacional. No entanto, reiteraram a necessidade de mais esclarecimentos por parte do Executivo. Nós estamos a aprovar um novo consórcio de gás. Então, como é que está o atual? Como é que funcionou? Como é que está o agora Angola LNG? Nós, a nível de conta geral, costumamos ver alguns números, mas qual é a vantagem que se retirar do Angola LNG para esse novo consórcio de gás? Nas reuniões das comissões competentes em razão da matéria, estou a me referir à 5ª Comissão e outras, devia aparecer um membro do Executivo para poder elucidar sobre questões que aqui se estão a levantar. Os pedidos de autorização legislativa do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo vão à votação no decurso deste mês na reunião plenária da Assembleia Nacional. Falamos agora de uma iniciativa que prevê a capacitação de 200 estudantes no ensino superior, mas no perfil de bolsas de estudo. Para formação em áreas como medicina, direito, agronomia e economia. Um protocolo foi assinado hoje aqui em Luanda. 200 estudantes dos cursos de medicina, direito, agronomia e economia serão contemplados com bolsas de estudo em todo o país. A iniciativa é do BCI e enquadra-se na responsabilidade social daquela unidade bancária. Os primeiros beneficiários deverão ser os estudantes de medicina da UPRA, que testemunharam a assinatura do memorando de entendimento entre a direção do BCI e da UPRA. Com esta assinatura, com este acordo, muitos dos estudantes que não têm a necessidade de pagar o valor disponível que a universidade dispõe das propinas, nesse momento já terão uma ajuda da Bolsa. Representa também uma motivação para quem ainda não se sente motivado a estudar, porque serão apenas os melhores estudantes. Então, uma forma de motivação e aumentar a competência dos estudantes da nossa instituição. Mas também vai ser um aval, vai ser um ponto de transformação na vida das famílias angolanas, principalmente daqueles que conseguirem concluir o curso e um dia tornarem-se médicos para melhorarem a sociedade na qual vivemos. As bolsas de estudo serão destinadas aos estudantes de mérito para o processo de seleção e atribuição à excelência acadêmica. Falará mais alto. O principal critério está vinculado à meritocracia. Significa que o estudante que obtiver a maior média, de desempenho acadêmico. E isso vai fazer com que ele se impulsione e desejem a estudar cada vez mais, a se preparar. Não só para a sua formação, mas para o mercado de trabalho e para poder apresentar um serviço de qualidade à sociedade. Pretendemos contribuir para a valorização e potencialização do capital humano angolano, relevando o mérito e a excelência dos nossos estudantes, despontando o fator sem rival para o aumento da produtividade, condição incontornável no processo de melhoria do bem-estar da nossa sociedade. O memorando assinado esta terça-feira tem a duração de 5 anos. O processo deve estender-se para mais instituições de ensino superior nos próximos dias. Cada estudante beneficiário deverá receber até 100 mil kwanzas mensal. Numa primeira fase, o Conselho de Administração aprovou um total de 200 bolsas para serem distribuídas a nível nacional. O projeto está inserido na responsabilidade social do banco. Portanto, não será só contemplado a Universidade da UPRA, mas outras universidades, quer sejam públicas e privadas. O embaixador do Brasil acreditado em Angola recebeu hoje uma delegação do Conselho Nacional da Juventude que se deslocou para tratar de assuntos que dizem respeito à parceria. No encontro, os líderes das associações juvenis tomaram contacto com o Plano Brasileiro de Apoio na Esfera do Ensino. Com o objetivo de apresentar aos líderes das organizações juvenis projetos e programas de formação e ensino, apoio ao fomento do empreendedorismo juvenil que o governo do Brasil tem para a juventude angolana, o embaixador do Brasil acreditado em Angola procedeu nesta terça-feira uma visita ao Conselho Nacional da Juventude.
Na ocasião, o embaixador disse que o seu país vai retornar o projeto Escola para Todos, que terá início na próxima semana, com formadores brasileiros e angolanos, e fez referência aos outros programas a nível do ensino superior. Angola é talvez um dos maiores beneficiários dos programas de ensino de graduação e pós-graduação no Brasil, que são universidades públicas e privadas que se abrem suas vagas de forma gratuita para estudantes angolanos. 1.800 dos estudantes angolanos já foram formados no Brasil pelos dois programas, de um total de 12 mil no mundo todo, portanto estamos falando de mais de 15% só de Angola. Também outras iniciativas como a Unilab, a Universidade da Integração da Lusofonia, que está no Ceará, né? Que tem em Angola o maior número de alunos já formados e hoje tem o maior corpo de alunos em estudos, cerca de 400 angolanos. Temos iniciativas também como a abertura de universidades privadas e públicas brasileiras para estudantes em convênios particulares entre as universidades. Isso nós estamos falando de cerca de 500 estudantes angolanos por ano que vão ao Brasil. Se educar, se formar nas escolas técnicas também e que, digamos, voltam para Angola com o benefício de uma educação ampliada nas melhores universidades brasileiras. O embaixador falou igualmente dos programas de cooperação ao mais alto nível existente entre os dois países em vários domínios, com destaque para o setor da agricultura familiar, saúde e geração de empregos. A outra forma que nós buscamos para ajudar a juventude é nos diversos programas de fomento do desenvolvimento angolano, né, na agricultura em especial, e também na infraestrutura, né, no desenvolvimento da infraestrutura básica do país, na geração de energia, no desenvolvimento da agricultura, o que é, digamos, um campo para a contratação dos jovens, para a geração de empregos e também para o fomento da agricultura familiar. Assinamos o ato constitutivo do Acordo de Desenvolvimento do Vale do Cunene, da agricultura irrigada e agricultura familiar do Vale do Cunene, que é um modelo de desenvolvimento da agricultura espelhado no Vale do São Francisco, no Brasil. Nós assinamos acordos de cooperação na área de saúde, por exemplo, no tratamento de tuberculose, de rancenias e de HIV. Nós estamos a pleno vapor no desenvolvimento desses programas. Para o próximo mês está previsto uma cimeira Brasil-Angola, uma organização conjunta entre o Serviço Público, tutelado pelo Ministério da Economia, encarregue pelo acompanhamento, certificação e classificação das micro, pequenas e médias empresas, INAPEM, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas, SEBRAE. Ainda fora de portas, nos Estados Unidos da América, o destaque passa hoje também pela queda de uma aeronave de pequeno porte. Aconteceu na noite desta segunda-feira em Nashville. 5 pessoas morreram. 5 pessoas morreram na noite desta segunda-feira após um avião de pequeno porte cair próximo a uma autoestrada interestadual no estado de Tennessee, nos Estados Unidos da América. As autoridades afirmaram que o impacto provocou uma explosão e que não houve sobreviventes. Imagens de câmaras de segurança registraram o momento da queda. É possível ver o monomotor passar próximo à paragem movimentada, sem atingir nenhum veículo ou edifício. Pessoas que passavam pelo local também filmaram os destroços da aeronave em chamas. O piloto entrou em contacto com a torre de controlo do aeroporto John Tune para relatar uma falha no motor. Ele solicitou um pouso de emergência, mas não conseguiu chegar à pista. Até o momento, a polícia está a determinar qual era a origem do aparelho. O acidente está a ser investigado pela Autoridade de Segurança Nacional de Transportes e pela Federação de Aviação Norte-Americana. E para hoje, no especial Mulher, a reflexão passa por questões que ainda constituem motivo de preocupação, como é o caso do acesso ao emprego, a formação, o pouco rigor ainda notável
na materialização das políticas de empoderamento. O investimento na educação das raparigas é o caminho mais direto para se corrigir as desigualdades do género, seja no mercado de trabalho, na educação ou em qualquer outro lugar da sociedade. No mês de março, somos chamados a prestar uma especial atenção às mulheres, seus desafios e projetos na sociedade. Para que elas atinjam lugares de destaque, a educação é uma ferramenta indispensável, mas o surgimento de uma gravidez precoce pode atrasar todo um processo. E é aí que surge o Programa do Executivo de Empoderamento de Raparigas e Aprendizagem para Todos. Os níveis de abandono é bastante grande, sobretudo na faixa etária 12, 18 anos. É bastante elevado, basta dizer que mais de 17% das raparigas nesta fase conclui o ensino primário, a 6ª classe, mas não vai para a 7ª classe. A outra que nós estamos a fazer é o trabalho com as famílias, tanto capacitar os encarregados de educação, mostrando o valor do estudo e o valor da formação da rapariga, porque muitas vezes a família prefere que seja o rapaz a estudar em vez de ser a menina. Mostrar porque é importante que a rapariga também estude. O planeamento familiar, de acordo com esta especialista, é uma das maneiras eficazes de evitar gravidez indesejada e permitir que as raparigas tenham uma vida mais planificada e que o seu processo de educação e formação não seja interrompido. É muito importante a sociedade toda adotar o planeamento familiar por causa do risco mesmo de múltiplas gravidezes, ok? E assim como intervalos muito curtos que as mulheres muitas vezes têm entre um filho e outro, isso provoca problemas mesmo de saúde para a própria mulher, inclusive risco de vida para a própria mulher. A falta de acesso à educação afeta principalmente as mulheres em zonas carenciadas. Especial Mulher na TV Geração. A UNITA, Partido do Galo Negro, apresentou hoje aqui em Luanda o que chama de projeto de institucionalização efetiva das autarquias locais e promete levar o documento a debate na Assembleia Nacional no próximo mês de abril. O grupo parlamentar da UNITA apresentou esta terça-feira o projeto de lei orgânica de institucionalização efetiva das autarquias locais, com o objetivo de levar à discussão na Assembleia Nacional no próximo mês de abril. De acordo com o líder do grupo parlamentar da UNITA, que falava em conferência de imprensa, depois de apresentado o documento, vai ser distribuído à sociedade civil para consulta pública. 30 dias depois do processo de recolha de contribuições, o projeto dará entrada no gabinete da Presidente da Assembleia Nacional para agendamento e discussão com caráter de urgência. O grupo parlamentar da UNITA, no exercício da sua competência política e legislativa, concluiu a elaboração do projeto de lei orgânica de institucionalização das autarquias locais. O projeto vai agora ser distribuído à sociedade para recolha de contribuições durante um mês, fim do qual será consolidado e dará entrada no gabinete da senhora Presidente da Assembleia Nacional para agendamento e discussão com caráter de urgência. O líder parlamentar explicou que o seu partido está empenhado a dialogar com todos os poderes públicos envolvidos e com a sociedade para promover a democracia participativa e tornar as autarquias uma realidade no país. Depois de 2010, não há mais transição. A Constituição manda o Estado dividir o poder e os recursos públicos com os cidadãos, através de órgãos eleitos por estes em todos os municípios do país. As autarquias organizam-se nos municípios. Assim estabelece o artigo 218 da Constituição da República de Angola. O projeto de lei orgânica da institucionalização das autarquias locais apresenta um relatório de fundamentação, 6 capítulos e 67 artigos. E hoje fechamos com moda e momentos que marcaram a 8ª edição do Dia do Designer.
A Embaixada da Itália em Luanda reuniu professores e consultores de moda. O momento serviu para troca de experiências e contou com a presença da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. A Itália mostra-se disponível para ajudar Angola a desenvolver o setor da moda. A Itália defende que o setor do designer e da moda contribui significativamente para a economia do seu país e está aberta a colaborações com Angola. A manifestação de interesse em cooperação abrange a formação e capacitação de angolanos no campo da moda e do design, reconhecendo o conhecimento e experiência que a Itália possui nesses setores. A Itália é o maior produtor de navios de cruzeiras. Navios de cruceira são interiores, da cabina, da restaurantes, tudo isso. Somos os mais grandes produtores de joalheria. Não temos pedras, nada, mas trabalhamos com estilo, com gosto, com habilidade na produção de tudo isso. A Embaixada da Itália em Luanda reuniu professores, designers e consultores do setor da moda na 8ª edição do Dia do Designer Italiano para a partilha de conhecimentos a fim de despertar o interesse angolano neste setor. A nossa ideia, a presença da Ministra da Educação assim, hoje confirmou o interesse de Angola na nossa proposta e acho que vai ser um seguito também nesse setor a nível universitário, de escolas técnicas. Temos muitas em Milão, no design, na moda, e acho que será uma boa possibilidade. A iniciativa foi bem recebida pelos jovens. Seria uma colaboração, de certa forma, estratégica, visto que o jovem angolano é muito criativo e nós temos a habilidade de trabalhar em meio à dificuldade. Em termos profissionais, como engenheiro mecânico, o design, a forma e a figura e o nosso, porque muita gente não sabe, mas podemos relacionar a arte e a tecnologia. E isso também, de uma forma, me inspira muito para produzir. A Itália pode contribuir com o nosso design e arquitetura em Angola de uma forma muito vasta. Pode ensinar-nos a usar a nossa matéria-prima, como a madeira e entre outros como mármores, de uma forma bastante mais elegante e com um padrão de qualidade reconhecido internacionalmente. O evento foi prestigiado pela primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, que se mostrou satisfeita com as exibições apresentadas por jovens angolanos que já atuam no setor da moda e do designer. Eu fiquei radiante com o que vi hoje e saio daqui, como dizia a Cláudia há bocado, com a convicção de que é possível fazer, precisamos é de estar juntos, Angola tem futuro. E eu hoje saio daqui com a convicção plena de que nós temos futuro. Nosso futuro é a nossa juventude, a que está aqui na sala e pessoas iguais àquelas duas senhoras, que conseguiram nos apresentar coisas que, com o seu trabalho, com a sua dedicação, conseguiram fazer e que orgulha a qualquer angolano aqui em Angola ou em qualquer parte do mundo. Moda a encerrar a edição da terça-feira do Girassol Jornal Geral. Exatamente, e a nós resta apenas agradecer pela companhia. Obrigada pelo carinho de sempre. O Girassol Jornal volta amanhã, à mesma hora, 19h45. Boa noite. Boa noite, estamos juntos. Até amanhã. Até amanhã.